Lucas capítulo 13. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo antes, se vos não arrependerdes todos de igual modo perecereis? E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto e não achando. E disse ao vinhateiro: E eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho, corto-a para que ela ocupe ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a o Senhor, chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Estes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura a cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E dizia: Que é semelhante o reino de Deus, e a que compararei? É semelhante o grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore, em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou, e percorria as cidades e as aldeias, ensinando, caminhando para Jerusalém. E disse-lhe o Senhor: São poucos os que se salvam. E ele respondeu: Porfiai, por entrar por a porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar, cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dente, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vos lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, a sentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros há que serão os derradeiros. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus, dizendo-lhe: Sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: Ide dizer àquela raposa: Eis que eu expulso demônios, e efetuo curas hoje, amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, por que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados? Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste? Eis que a vossa casa se vos
deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. No capítulo 13, no versículo 31 até o 33, os fariseus não estavam interessados em proteger Jesus do perigo. Queriam prendê-lo. Eles rogaram ao Senhor que partisse, porque visavam impedi-lo de ir a Jerusalém, e não porque temia Herodes, mas a vida, a obra, a morte e a ressurreição de Jesus não foram determinadas por Herodes, nem pelos fariseus. A vida de Jesus foi planejada e dirigida pelo próprio Deus, e a missão dele se desdobraria no tempo certo e de acordo com o plano de Deus. Por que Jesus focou em Jerusalém? A cidade simbolizava a nação inteira, era a maior cidade de Israel, a capital espiritual e política da nação. Judeus de todo o mundo visitavam frequentemente, mas Jerusalém apresentava um histórico de rejeição aos profetas de Deus e rejeitaram o Messias da mesma maneira que havia rejeitado seus precursores. Vamos orar? Senhor nosso Deus, tu disseste na tua palavra que o Senhor nos chamou, Pai, para a santificação e nos escolheu para sermos santas e irrepreensíveis diante de ti. Sabemos que somos lavadas, purificadas e santificadas pelo sangue de Jesus. Pai, o Senhor colocou, Pai, sobre na tua palavra que o Senhor é fiel e o Senhor vela pela tua palavra para cumprir. Continua a nos purificar pelo poder do teu Espírito Santo. Ajuda-nos a nos apegar ao bem e nos mantermos pura. Senhor, nos ajuda a nos separar de qualquer coisa que não seja santo. Não queremos desperdiçar a nossa vida com coisas que não têm valor algum. Dá-nos o discernimento para reconhecer aquilo que é sem valor e removê-los da nossa vida. Ajuda-nos a não nos entregar a coisas impuras, mas sim a escolher aquelas coisas que cumprem os teus planos para a nossa vida. Capacita-nos para que nós venhamos a fazer o que for necessário, a fim de erradicar da nossa vida tudo que não for o que tens de melhor para nós. Mostra-nos como destruir os ídolos da nossa vida e eliminar qualquer fonte de pensamento impuro, como programas de TV, filmes, livros, vídeos e revistas que não glorificam o teu nome. Ajuda-nos a examinar, Pai, os nossos caminhos para que possamos voltar às veredas de onde estivermos desviado. Capacita-nos para que nós venhamos a dar passos necessários a fim de sermos puras diante de Ti. Senhor, queremos ser parte, ó Pai, participantes da Tua santidade, como está em Hebreus 12:10, e que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Obrigada porque o Senhor nos guarda puras e santas a modo de estarmos totalmente preparadas para aquilo que o Senhor tens para nós. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.